Caros catequistas, continuando o dia a dia com a palavra, queremos partilhar com vocês o Evangelho do dia de hoje, da solenidade de Pentecostes. Mas para bem refletirmos esta palavra de hoje, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vinde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro catequista, queridos amigos e amigas, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. E a solenidade de Pentecostes conclui este período pascal de 50 dias em que vivemos todas essas dimensões da ressurreição de Jesus. E com a celebração de Pentecostes, que foi derramado o Espírito sobre os discípulos, os apóstolos em Jerusalém, é os primórdios da igreja, o início da missão da igreja, caminhante no mundo para propagar esta missão de Jesus enviada e dada aos discípulos neste momento em que nós acompanhamos no Evangelho de São João de hoje. Então, o que esta palavra do Evangelho ela traz para nós como motivação para a nossa missão também de batizados e de cristãos? Primeiramente, Jesus dá um grande presente aos discípulos, um presente duplo, poderíamos dizer, o Espírito e a paz. A sua presença no meio dos discípulos que estavam com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entra no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Oferece a paz. Ele mesmo é a paz que está ali diante dos discípulos para que eles não tenham mais medo, mas para que eles não vivam mais por meio da violência, mas sim pela pacificação. Depois, Jesus diz: Recebei o Espírito Santo. Sopra sobre ele, sopra a vida, dá a vida. Jesus já testemunhou esta doação da vida, entregando-o na cruz e ressuscitando-o. Agora Jesus oferece a vida a partir do seu Espírito, a partir do Espírito Santo, que o ilumina, que o renova, que os fortalece, que os torna disponíveis, que os impulsiona a ir anunciar a boa nova do reino. Recebei o Espírito Santo. E depois Jesus vai dizer: Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus enviou os discípulos. Então veja, a paz, o Espírito e o envio, a missão. Para caminhar seguro pela paz, para caminhar iluminados pelo Espírito, para anunciar a missão do reino de Deus, a missão, anunciar Jesus a todas as pessoas. Como o Pai me enviou, disse Jesus. Então a missão da igreja nascente é sustentada na fé dos apóstolos e neste mandato de Jesus, que envia os discípulos. É claro que
tendo presente esta mensagem do Evangelho de São João, deveremos também nos recordar da primeira e segunda leituras de hoje, que ajudam-nos a compreender este envio de Jesus aos discípulos com o sopro do Espírito Santo. Diz lá, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que a comunidade dos discípulos estavam reunidas e, chegando o dia de Pentecostes, veio como se fosse uma grande ventania e como se derramasse como que língua de fogo sobre os discípulos, e era o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, descendo sobre os discípulos ali naquele momento, a manifestação de Deus, de Jesus, por meio do seu Espírito, aos discípulos, neste grande momento em que fez com que todos eles ficassem cheios do Espírito de Jesus, do Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que Jesus sopra sobre os apóstolos, que o envolve a todos, que o torna ali uma comunidade fortalecida e motivada a anunciar o mandato de Jesus, a boa nova do reino. São Paulo, na carta aos Coríntios de hoje, ele nos diz que nós não podemos fazer nada a não ser pelo Espírito de Deus. Não podemos dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida se não for pelo Espírito. E aí ele nos diz algo interessante, que há diversidade de dons. O Espírito é o dom para a igreja dado por Jesus, mas há muitos dons oferecidos pelo Espírito de Deus. E estes dons, na diversidade, na pluralidade do mundo, o Espírito os une numa só unidade. Então, há muitos dons, mas o mesmo é o Espírito. Há muitas experiências, mas o mesmo é o Espírito, o mesmo é o Senhor, em uma só igreja. Nós fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, diz São Paulo na carta aos Coríntios hoje. Este corpo que é iniciado ali com este momento de Jesus com os discípulos, enviando o Espírito Santo, enviando-os à missão, soprando sobre ele o Espírito Santo e fazendo iniciar este corpo que é a igreja, neste momento tão grandioso, da igreja nascente, que é depois espalhada pelo mundo inteiro para pregar a boa nova do reino, para anunciar a verdade, para não se deixar dispersar, viver na diversidade, mas com um centro fundamental que é Jesus, que está no centro de tudo, e com o Espírito que os reúne nesta mesma unidade em Jesus Cristo. Então, queridos catequistas, caros irmãos e irmãs, nós também recebemos, por meio do nosso batismo, na fé dos apóstolos, que Jesus enviou o Espírito, também esta missão de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos enviou também a nós, para anunciarmos a boa nova do reino, para perdoar os pecados aqueles a quem for perdoado, ele será perdoado. Jesus nos enviou a nós também. Nós temos a missão, alguns como catequista, outros como presbíteros ordenados, outros como leigos consagrados, outros como pais e mães de família, na missão de cuidar da família. Cada um de nós com os nossos dons, dado pelo Espírito Santo, com o nosso chamado específico que Deus nos faz, mas todos com o mesmo caminho, com o mesmo objetivo de sermos instruídos pelo mesmo Espírito, batizados no mesmo Espírito, formados no mesmo corpo que é a igreja, para irmos ao mundo inteiro anunciar esta beleza, esta boa nova do reino. Caro catequista, alegremos-nos na missão que Deus nos enviou. Alegremos-nos também com esta palavra do Papa Francisco de tornar o catequista, o ministério do catequista, de reconhecer. Alegremos com o chamado de Jesus. Na missão de cada um de nós, todos nós temos esta mesma missão. Recebemos pelo nosso batismo os dons do Espírito Santo. Façamos com que este dom que Deus nos ofereceu seja posto em prática na vida da comunidade, para apresentarmos a linguagem do Espírito na experiência comunitária, que é a linguagem da caridade, que é a linguagem do amor ao próximo, que é a linguagem do perdão, que é a linguagem da fraternidade. Diz lá os Atos dos Apóstolos que o Espírito se derramou sobre os apóstolos como que línguas de fogo. Então,
fogo que arde, né? Que manifesta, que aquece o coração, que anima a vida, que mobiliza a comunidade, que impulsiona a ir ao encontro do outro para testemunhar Jesus, para testemunhar a nossa fé. É a missão nossa de catequistas, de animar a nossa comunidade, de anunciar Jesus a todos os corações, a todas as pessoas, na prática da vida. Também dizia nos Atos dos Apóstolos que esta manifestação do Espírito era um barulho como se fosse uma ventania. O vento é livre, ele sopra onde quer, ele vai onde quer. Então, o Espírito de Deus sopra onde quer. Então, não vamos também nos fechar a experiências diferentes, a outras pessoas, a que outros também possam anunciar o reino de Deus, a que outros também possam acolher a palavra de Deus, né? Quebrando entre nós as diferenças, quebrando entre nós as resistências, né? Mas abrindo o coração à unidade do amor de Deus que o Espírito manifesta. Então, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo ilumine o coração de cada um de nós, de cada um de catequista, de cada um de vocês, para manifestarmos na nossa vida, como igreja, como discípulos e missionários, né, esta presença do Espírito de Deus, né, que ama, que protege, que perdoa e que testemunha Jesus. Um abraço, que Deus abençoe a todos.